Polícia Civil ouviu hoje à tarde a mãe das duas crianças que caíram da janela do apartamento onde moram no bairro Recreio das Acácias, em Ribeirão Preto. Olha o momento dela chegando aí na delegacia. Gente, eu quero que você preste muita atenção nessa história, porque é uma história polêmica e é uma história que envolve uma realidade de muitas e muitas mães que precisam trabalhar. Elas, inclusive, passaram, essas crianças, por atendimento médico na unidade de pronto atendimento da 13 de maio e depois foram levadas para um abrigo. Segundo a delegada que acompanha o caso, a mãe deve responder por 2 crimes: maus tratos e abandono de incapaz. Eu vou explicar isso para vocês depois que vocês acompanharem essa reportagem. Põe no ar. Com o rosto coberto. Assim, a mulher deixou a delegacia depois de prestar depoimento. Ela é mãe de 2 meninos de 6 e 9 anos que foram resgatados pelos bombeiros depois de pularem do apartamento da família no 2º andar deste condomínio de prédios. Eles foram socorridos às pressas. A mãe foi levada pela polícia militar. Nessa imagem, aparece chegando na delegacia. A mulher tem 40 anos, é divorciada e trabalha num salão de beleza. A mulher informou à polícia que saiu daqui logo cedo para trabalhar e por isso deixou as crianças sozinhas, que voltaria na hora do almoço para alimentar os filhos. Disse ainda que a rotina dela é de conhecimento dos moradores vizinhos, que por volta das 11h20 da manhã recebeu uma ligação do condomínio, dizendo que os irmãos tinham pulado do apartamento. A história começou com uma denúncia para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar recebeu a denúncia de violência, maus tratos, espancamento e cárcere privado. O Conselho Tutelar, sendo a sua atribuição, foi até o local. Requisitamos uma viatura da Polícia Militar para o apoio, A conselheira diz que chegou no apartamento e a porta estava fechada e que pelo lado de fora tentou conversar com as crianças. Quando chegamos no apartamento, o Conselho Tutelar não sabia que as crianças estavam sozinhas, Então, o Conselho Tutelar se identificou, bateu na porta, se identificou e uma criança respondeu lá de dentro. E o Conselho Tutelar pediu para que a mãe atendesse a porta. Ele disse que a mãe não estava, Aí pedi para que ele abrisse a porta. Ele disse que não tinha chave. Foi nesse momento que os irmãos pularam. Só que nós não tínhamos tido o contato com essas crianças, Nós estávamos do lado de fora e elas do lado de dentro. A conselheira informou que as crianças tinham marcas de agressão pelo corpo. As crianças tinham marcas de violência nas costas, parece que nas pernas. O Conselho Tutelar já falou com a médica, para que olhem também as questões das marcas, que já tem alguns dias, parece, São marcas bem graves nas costas. Então elas vão passar pelo exame de ML, que o Conselho Tutelar já está com documento para que elas passem pelo exame de corpo de delito. O advogado que defende a mãe informou que as crianças pularam porque teriam ficado com medo. A assistente estava conversando com as crianças pela porta, quando em algum momento, provavelmente uma fala, assustou as crianças. E as crianças, com medo, pularam a janela do 2º andar. Ele diz que a mãe nega qualquer agressão contra os filhos. Toda criança tem marca de brincadeira, não eram marcas de abuso ou de qualquer violência, isso eu posso assegurar. O defensor disse ainda que o pai mora em outra cidade, que a mãe não tem com quem deixar os filhos e que já havia pedido ajuda para o mesmo Conselho Tutelar que foi no apartamento da família. A minha cliente, ela tentou, pelo Conselho Tutelar, conseguir uma escola de tempo integral para as crianças, não obteve êxito e só agora, neste mês passado, conseguiu uma escola de meio período integral. Mas como a Prefeitura nem o Estado oferecem lugares de acolhimento para essas crianças no dia a dia, a única chance de manter as crianças, alimentá-las, etc., é nessa circunstância. A conselheira foi questionada sobre o assunto. Outro ponto citado pelo advogado é que o mesmo conselho para quem a mãe pediu ajuda para que conseguisse uma escola, para que ficasse em tempo integral, foi até o local agora depois de uma denúncia. Como é que vocês recebem essa informação do advogado? Então, a informação do advogado, para nós, é assim, a questão da mãe ter buscado o conselho na questão da vaga escolar, não se relaciona com a questão de maus tratos nesse momento, tá? Uma situação é uma situação e outra situação é outra situação.
Então, assim, o que nós estamos trabalhando agora é a questão da violência que essa genitora causava contra essas crianças, independente de ter a vaga ou não, independente dela ter ido até o conselho ou não atrás da vaga. A delegada acompanhou o depoimento da mãe. Explicou que casos de mães que deixam filhos sob os cuidados dos vizinhos não é incomum. Muitas vezes a mãe precisando trabalhar, às vezes até sem o pai para colaborar no sustento da família, ela não tem outra alternativa além de trabalhar. Sem poder pagar, muitas vezes, uma babá ou ter um parente que pode auxiliar ali das crianças. Então, o que se faz muito? Conversa com um vizinho. Se a vizinha não fica com a criança, mas às vezes leva um almoço, socorre em algum momento que precisar. Isso é muito comum, sim. A delegada diz que vai aguardar o laudo do IML para saber o que teria provocado as marcas nas crianças. Que, por enquanto, a mãe deve responder por 2 crimes: maus tratos e abandono de incapaz. Nós vamos avaliar as provas, ver a questão dos maus tratos. Parece que as crianças tinham algumas lesões antigas que vai ser apurado se são decorrentes ou não de maus tratos. E também a questão do abandono de incapaz. Os irmãos devem ser encaminhados para um abrigo. Nós temos já um telefone, um número de telefone do pai, né, que parece que mora no Sul, foi o que a mãe informou. E já tentamos contato com ele, mas ele não responde, né, a ligação. Então, assim, agora o Conselho Tutelar vai aguardar a alta das crianças, né? E pós vai ser feito o acolhimento dessas crianças, porque as crianças não vão retornar para essa mãe. É o seguinte, vamos lá, porque a nossa repórter Ludmila Osório foi até o local e é um assunto bastante polêmico. Porque você viu que a delegada, por mais que ela vai fazer todo o processo que a mãe vai responder por um possível maus tratos e abandono, ela tem que seguir um protocolo que é a lei, certo? Mas a própria delegada já disse, muitas e muitas mães, muitas vezes não têm como pagar uma babá ou não tem uma estrutura do município ou do estado para deixar a criança em tempo integral para poder trabalhar. E ela precisa trabalhar, de alguma maneira essas crianças precisam comer, precisam ter bem-estar, vestuário, uma série de coisas. Então vamos entender a polêmica dessa história. A mãe, pelo que foi passado pela nossa equipe muito competente da repórter Ludmila Osório, o que a mãe faz? A rotina dela. Ela sai para trabalhar, deixa o café da manhã das crianças e fala, olha, vocês não abrem a porta para ninguém. Uma questão de segurança. E a mãe sai para trabalhar, mas deixa os vizinhos sob aviso. Se acontecer alguma coisa, alguém vai lá e dá um suporte. Na hora do almoço ela volta, vê as crianças, depois retorna ao trabalho. Muitas e muitas mães têm essa rotina. O que há uma suspeita? Que de repente alguém vira e fala, as crianças estão sofrendo maus tratos, o Conselho Tutelar vai até o apartamento. Bate lá, falou, opa, precisamos entrar, porque a informação de que tem criança sozinha e tal. As crianças, a versão é essa, se assustaram com alguma coisa e simplesmente tentaram pular, porque sabe aquela coisa? Não, eu não quero ficar longe da minha mãe, se o Conselho Tutelar vier aqui me pegar, pode ter passado isso na cabeça das crianças. Então, se vier me pegar, vão me levar embora, eu não quero ficar longe da minha mãe. O que eles fizeram? Fugir. Na cabeça das crianças, eu estou querendo entender, que eles tentaram fugir do Conselho Tutelar. Olha onde a coisa vai. E pularam. Criança, gente. E aí, bom, aí vira uma bagunça. Vai polícia, vai SAMU, vai todo mundo. E assim, depois de passar por atendimento médico, criança tem marca de ralado? Tem. Criança tem marca de joelho arrebentado? Tem. Criança brinca, se arrebenta, todo mundo que foi criança. Ah, Paglianese, você está querendo dizer que não foi maltratado? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, assim, precisa ser muito bem apurado para ver se esses ferimentos que essas crianças têm realmente condizem com maus tratos. Porque eu não posso ser injusto aqui, chegar para essa mãe, que é uma realidade de muitas que a gente tem aí, não, essa mãe abandonou. Sabe quando eu vou falar isso? Quando o inquérito da polícia estiver pronto e que a delegada virá e apurar tudo e falar, Pagliani, olha, a mãe realmente não tem culpa, ela precisou trabalhar, é o que ela tinha naquele momento para resolver, ou a mãe realmente foi omissa, ou realmente a mãe foi negligente, ou realmente ela maltratou. Eu vou esperar a autoridade policial se posicionar. Eu não vou colocar qualquer pré-julgamento em cima dessa mulher. Sabe por quê, gente? Porque igual ela,
tem um monte de gente que precisa, né, se virar com os filhos, infelizmente, porque muitas vezes os pais somem, desaparecem, e aí a mãe tem que fazer o quê? Sabe? Então, é isso que eu quero a sua opinião. 99305-4405. É um caso grave? É. É um caso complicado? Não tenho dúvida. É um caso que já está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, pela polícia? Sim. O que a gente tem que fazer? Vamos acompanhar e vamos esperar. Eu, sinceramente, nesse primeiro momento, pela informação que eu recebo aqui, eu acho que isso foi simplesmente algo, né, para tumultuar, ou não, tumultuar no seguinte sentido, né, gente? Essas crianças tomaram uma atitude impensada e pularam, e se machucaram. Então, assim, vamos esperar para ver o que a polícia vai dizer sobre isso.